uma polêmica aí essa semana. Os nossos queridos atletas brasileiros estavam protestando aí contra o uso da grama sintética, tá? O uso da utilização de grama sintética nos estádios brasileiros. Uns dizem que são contra o gramado sintético porque ele causa mais lesões do que a grama natural, outros são a favor para poder padronizar os estádios brasileiros, principalmente os estádios da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nós lançamos essa reportagem lá no nosso Instagram, a gente vai botar já daqui a pouquinho, mas eu quero ouvir do nosso querido Eric Oliveira. E aí, Eric? A gente sabe que tem alguns estádios importantes do Brasil que utilizam a grama sintética, como Sim. é o Newton Santos aqui no Rio, como é o Pacaembu lá em São Paulo, o Allianz Parque lá do Palmeiras, não do São Paulo, o Pacaembu, né? O São Paulo, do Sim. estado de São Paulo, né? O Pacaembu. Arena MRV acabou de receber o gramado, Galo, ainda né? não está usando, né? Mas acabou de receber e deve ter no Brasileirão gramado sintético. Isso, a Liga Arena também, do Atlético Paranaense. Então, assim, Sim. Estádios grandes e importantes do Brasil utilizam a grama sintética. Mas aí existem estudos que comprovem ou que demonstrem que pode haver um aumento de lesões devido ao uso da grama sintética. Tanto que a gente até tem alguns atletas que estão com risco de lesão, que voltaram de lesão, não jogam, são poupados pelos seus times. Até jogadores mais experientes também são optados por serem poupados em situações dessas e tal. Exato. E aí eu quero saber de você, Eric, a audiência qualificada aqui do Na Prancheta, você coloca aí sua opinião também nos comentários que nós vamos ler. Grama sintética, Eric, como é que a gente vai fazer isso no Brasil? Então, cara, primeiro a gente teve essas imagens aí. Se a produção puder botar na tela só para o pessoal ver o que foi exatamente ali, o que foi falado, nosso Instagram, coisa bonita. Vou te falar, ô Gabriel, quem comanda o nosso Instagram são pessoas sempre, como é que é o nome? Profissionais incríveis, esses profissionais. Incríveis. Antenados, estão sempre atentos ao mundo do futebol. São pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Se você ver aí, foi essa... Muito, muito. Vamos lá. Primeiro, você deixou claro, quem está chegando aí agora, deixa a opinião de vocês, porque esse é um assunto que deu muita polêmica, né? Essa questão do gramado. E os jogadores postaram essa imagem, né, de futebol é natural, não sintético, e juntos pelo espetáculo, que o idealizador dessa campanha é o Lucas Moura, né, que até deu uma entrevista ontem pós-jogo de São Paulo. Neymar compartilhou, Thiago Silva, Coutinho, Gabigol, Dudu, enfim, vários jogadores do futebol brasileiro, que são nomes de respeito no futebol brasileiro, postaram isso sobre a questão do gramado sintético. Só que o Lucas Moura, ele falou na entrevista ontem que isso não tem nada a ver com a questão da lesão, por incrível que pareça. A gente começou a discutir, quando eles botaram esse cenário, de que, tipo assim, tem a ver com as lesões, o que o gramado gera e tal. O Lucas Moura disse que não tem a ver com o índice de lesões, a reclamação deles, e sim na qualidade de jogo. O fato da bola correr diferente, o fato da bola ser mais rápida. O Lucas falou sobre considerar o uso de gramado sintético em campos de futebol profissional de ser um outro esporte. Foi isso que ele falou. Tá? Então, ele não. Essa questão das lesões, de tudo, que foi uma coisa que a gente pegou e discutiu, não foi o ideal na cabeça do Lucas. Tá? Não foi quando eles começaram esse projeto, era essa a reclamação principal. Isso é importante. Só estou falando porque o próprio Lucas falou isso. Tem até o nosso esse corte lá no nosso Instagram, ele falando sobre isso. Então foi essa declaração que ele deixou. Bom, perante isso, ele também falou sobre não ter criticado o gramado ruim, né? Ele não ter criticado o gramado ruim, que a campanha deveria ser contra gramados ruins também. Ele falou que a gente não pode tapar o sol com a peneira, que também não pode ter gramados ruins, é para todo mundo se juntar e ter gramados bons. Beleza. Claro. Agora, primeiro, o que eu acho de problema? A produção avisou que tem uma enquete, tá? Para você, que você pode votar aí se você é a favor ou contra do gramado sintético no futebol brasileiro. Cara, primeiro, eles fizeram, se a ideia de, como o Lucas falou, não era para ser contra nenhuma instituição, como ele falou, e também não a questão das lesões, ele já errou na forma como ele propagou a mensagem. Porque tá claro na mensagem que eles estão contra o gramado sintético, e não gramados ruins e sintético. Tá claro na mensagem isso. Certo? Eu tô errado, Gabriel? Sim.
Então, assim, ele teria que, para poder ficar, teoricamente, isento da situação de atacar diretamente sintético, ter deixado claro. A minha questão é contra os gramados sintéticos e os gramados ruins. Não foi o que aconteceu. Para mim, é o primeiro ponto, da minha opinião. E agora, sobre o gramado sintético ser ou não proibido, o gramado natural, enfim. É óbvio que o gramado natural bom é o ideal em todos os cenários. Isso sem dúvida. Só que o que a gente vê não é isso. Né? A gente vê que tem muitos gramados naturais ruins na elite do Campeonato Brasileiro. O Maracanã é um que sofre muito para você ter o gramado bom. Castelão é outro, horrível. Aí você pode pegar alguns que são exemplos de qualidade. Pô, beleza, a gente vê que o Neoquímica é um gramado muito bom, que é um gramado híbrido, ele tem 4% de fibra sintética, não é 100% natural. Você tem o Morumbi, que é um gramado bom também, mesmo que na partida de ontem estava com alguns lugares uma coloração ruim, devido a um show da Shakira que teve recentemente. Os jogadores falaram que isso não atrapalhou o futebol, é um gramado bom. Mas são gramados que um clube só joga. E a gente tem que também falar que, aqui no Rio de Janeiro, lá no Ceará, enfim, lugares que são muito quentes, prejudica o gramado natural também. Então isso acaba atrapalhando nesses lugares para você cuidar e ter o gramado natural na sua excelência. Então, qual que é a questão? A gente, para poder impedir o uso do gramado sintético, a gente tem que garantir, e aí você pode pegar, a federação vai ter que começar a dar um auxílio aos clubes, vai ter que ter uma conversa sobre calendário para você poder falar assim, beleza, agora tira o gramado sintético, porque tá tudo de acordo, temos todos os gramados naturais bons e a gente pode ter um gramado sintético. Aí, beleza, eu vou ser a favor. Enquanto isso não ocorre, eu não acho que deveria ser contra o gramado sintético. Eu acho que não tem razão por que abolir o gramado sintético, porque, como você mesmo falou, não tem nenhum estudo que garanta isso. São tudo alguns sis, né, sobre a situação. Então, assim, desde que a gente tenha gramados naturais bons em sua totalidade dos que são naturais, eu acho que você é a favor. Agora, tirando isso, cara, eu já vi declaração de próprios jogadores do São Paulo, quando jogaram no Newton Santos, falaram como era a qualidade do gramado, que ele era muito parecido no gramado natural. O Caleri falou isso, uma oportunidade que ele teve no Newton Santos. Você catar a entrevista, você acha em 2 tempos. Então, assim, há a sua qualidade no gramado sintético. Claro que não são todos. Pô, do Botafogo era com a tecnologia mais avançada. E aí você acaba tendo isso. Pode ser que o Allianz e a Arena da Baixada, né, a Liga Arena, não estejam ainda nesse ápice de tecnologia. Mas é uma coisa que pode acontecer futuramente. Então, assim, cara, peraí. Antes de pensar na proibição, vamos pensar em outras coisas, formar essa ideia, colocar algumas coisas em pauta antes de a gente abolir o gramado sintético. É o ideal? É. Mas da forma que está sendo propagada e nesse momento tentando ser aplicada, não é legal. Antes de dar minha opinião aqui também, a produção abriu uma enquete aí nos comentários para você votar aí, dar a sua opinião. Você é a favor do gramado sintético no futebol brasileiro? Essa é a pergunta que estamos fazendo aí no chat, nos comentários aí da nossa live, para você dar a sua opinião, e nós vamos aqui averiguar no final da live. Bom, minha opinião agora sobre os gramados sintéticos, né? Cara, eu não sou um estudado da física, da fisioterapia, da fisiologia do corpo humano para saber se eu pisar na grama sintética eu tenho mais chance de entortar o meu pé ou não. Mas eu posso falar sobre a minha ótica ecológica, sobre a minha ótica de professor de geografia, né? A grama sintética ela é feita de plástico e a gente está o mundo tende à abolição do plástico, à abolição da utilização de combustível fóssil, né? Do uso de petróleo, né? Porque uma hora isso vai acabar, né? Então, assim, eu não vejo que o gramado sintético seja uma evolução do futebol. Eu acho que a padronização de bons gramados naturais é o ideal. Aí pode ser que venha uma ajuda de custo da CBF, ou até mesmo da FIFA, engajar nisso também nos estádios, por exemplo, a Copa do Mundo lá na Arábia Saudita, que é um lugar quente para burro, usar a grama natural, porque a grama sintética vai
queimar. A grama sintética ela esquenta mais do que a grama natural. Então ela queima realmente de fato e esquenta o ambiente. Então, assim, desse ponto de vista, tá? Eu não vou utilizar aqui, como a gente até teve nossas discussões lá no grupo do Na Prancheta, sobre vários artigos científicos, eu só rindo da porra toda, porque eu não vou ler aquilo, não sou professor de educação física nem nada, para saber sobre essas coisas. Se você você deixa nos comentários e pode falar que a gente vai ler, tá? A gente vai ler se tem algum realmente de fato que a grama sintética cause mais ou menos, ou é a mesma coisa, o número de incidência de lesões. Mas, desse ponto de vista mais ecológico, realmente fica complicado a viabilização a longo prazo da grama sintética. Ainda mais num planeta que está em ebulição, um planeta que está cada vez mais esquentando. Usar o material plástico e usar. Então, assim, né, não querendo ser professoral nem chato, mas é a minha humilde opinion. Ok, Mas senhora? a sua opinião fez muito mais sentido do que eu só não quero gramado sintético. Você trouxe uma questão ecológica para a coisa. Beleza, aí é muito mais agora. Só recusar o gramado sintético e depois falar que não tem nada a ver com lesões, que é só pela qualidade do jogo, pô, aí fica pior ainda. Então você fala que você é contra os gramados ruins também. Pô. Então o cara do design lá, dos jogadores que se juntaram, o cara é ruim, poderia ter dado uma ideia e falar assim, pô, vocês não estão falando isso, né? Aí tá parecendo que é contra só o sintético. Pô, então, gente, então vamos pegar todo mundo e se recusa a jogar em gramado sintético e gramado ruim, que a gente vai jogar em 3 estádios só. Na Série A. É o que vai acontecer, pô. É isso aí, mas fazer o quê? Enquanto a CBF não olhar de fato pro futebol brasileiro, dona CBF, aí fica difícil. Aí a gente vai lá ver o jogo, a gente vai falar daqui a pouco, de Tocantinópolis e Atlético Mineiro, que jogaram num campo de várzea. Aquilo ali era a grama batia na canela dos jogadores, porra. Tava fofo, o pé dos caras afundava na grama, aquilo é horrível. Então, assim, com todo respeito ao Tocantinópolis, é o estádio lá dos torcedores do Tocantinópolis, mas assim, não dá para você levar um time grande, um time que disputa competições importantes do Brasil e da América do Sul, para jogar num estádio daquele. Não tinha água para os caras do Galo tomar banho depois. Tinha água. Os caras do Galo teve um problema no vestiário, não tiveram água. O jogador não conseguiu tomar banho depois do jogo. E Palmas, a capital do Tocantins, ela é a capital mais quente do Brasil. Imagina isso, não ter água para tomar banho, meu Deus. Ah, Jesus. Então, assim, a CBF precisa... É que a Copa do Brasil acaba levando essa questão, né? Porque você vai para cá, você vai para estádios, porque você vai para o estádio da onde é o time, isso pode acabar acontecendo, né? Enfim, mas é complicado, né? A gente fala de várias outras, falar de gramado sintético ruim e ter várias outras condições adversas envolvendo o futebol que, para mim, é muito mais preocupante. Sim. Então, assim, abre o olho, CBF, não é só dinheiro, não. Vai ajudar também os clubes a se renovarem, a ter seus gramados melhores, né?